Ondulações de alma, detecção de linhagem, testes de identidade passam. Uma voz mecânica transmitida de uma pequena escultura da Snake Dovager, mantida pelo líder do esquadrão. Sentindo as ondulações de detecção passando por ele, Leyline zombou interiormente. Com sua força de alma e linhagem ocultas, e especialmente com a Ignis inadvertidamente protegendo como sua informação original tinha sido inserida no banco de dados, o teste de identidade que era mais provável que o expusesse tinha seus vazamentos completamente lacrados. Mesmo que o examinassem novamente, não adiantaria. Você não terminou a inspeção? Você não deveria se perder então? Thomas olhou para o bando de guardas que se afastaram em confusão, com um olhar satisfeito em seus olhos. Little Sophia. Todos esses guardas pertencem à família Stewart. Se você encontrá-los na Cidade Santa, não se assuste, apenas dê meu nome a eles. Pouco depois, Thomas fez essa oferta solícita. Leyline secretamente revirou os olhos. Ele sabia que, se não fosse por Belinda e sua irmã, Thomas não teria corrido tão quente para apoiá-lo. Nick, você está bem. Belinda e sua irmã entraram no pequeno pátio, e quando viram o quão estreito era o lugar e o quão apertado era o apartamento, franziram as sobrancelhas. Você gostaria de vir morar conosco? Isso não é necessário. Isso não é necessário. Leyline e Thomas falaram quase ao mesmo tempo, e vendo a expressão ameaçadora nos olhos de Thomas, Leyline zombou interiormente. Ele mudou para um sorriso e disse para Belinda, este lugar é muito bom. E além disso, o jovem mestre Thomas está me deixando morar aqui inteiramente de graça. Isso é muito raro na cidade sagrada. Para ser honesto, ser capaz de se tornar um cidadão livre da Cidade Santa, mesmo que seja por apenas 10 anos, eu não posso pedir nada mais do que isso. Leyline enfatizou intencionalmente as últimas palavras, e, do ponto de vista de Thomas, este foi Leyline se rendendo a ele, então ele balançou a cabeça com satisfação. Belinda, por outro lado, olhou para Leyline com espanto. De sua impressão dele, Leyline definitivamente não se comportaria assim. Mas... Irmão Nick, como você pode morar aqui? O coração de Sophia está aflito. Sophia puxou a manga de Leyline. Tudo bem, tudo bem. Vocês dois não voltem e me causem problemas. Leyline não se importou, empurrando Belinda e Sophia para fora com uma expressão impaciente. Ele então fechou a porta em seus rostos muito bom. Você fez bem. Depois que a porta foi fechada, ele ouviu a mensagem secreta de Thomas, mas ao mesmo tempo ouviu outras notícias. Imediatamente depois, a voz arrogante e orgulhosa de Thomas pôde ser ouvida do lado de fora. Não se incomode mais com esse Nick. Veja! Ele realmente tratou vocês dois assim. Pequena Sophia, vou trazê-lo para tocar na escultura da Santa Mãe? Quando as vozes se tornaram mais distantes, Leyline sacudiu a cabeça com uma risada. Às vezes, quando você não quer problemas, o problema é encontrar você. Eu fiz um desempenho muito bom quando estávamos na estrada? Ele desejava que o mundo todo o esquecesse e permitisse que ele trabalhasse adequadamente. No entanto, agora parecia. A noite caíra e o halo púrpura da lua caíra. Dentro da cidade santa não havia o clamor do dia, e até mesmo os lugares cheios de luz sagrada haviam diminuído. Depois de um dia inteiro de buscas em toda a cidade, e com dezenas de pessoas desafortunadas sem papéis jogados no fosso, dissolvendo-se até que seus ossos não pudessem ser encontrados, as ruas estavam completamente desertas com uma atmosfera desolada. Ativar a impressão da linhagem. No pequeno pátio ao lado do canteiro de flores, Leyline olhou para o braço direito. Em seu pulso havia 10 impressões pequenas de cobra branca, lado a lado. Essas eram, naturalmente, as impressões de sangue que ele havia feito usando a linhagem Alabaster Devilsnack. *HSS* uma tatuagem de espírito besta rank 5 apareceu diante de seus olhos, fazendo o controle de Leyline sobre a impressão da linhagem muito mais fácil. O poder do espírito besta tem o efeito de resistir à supressão e pode maximizar o efeito da impressão. Havia um traço de sorriso no rosto de Leyline, e logo ele viu a marca em sua mão se desvanecer rapidamente e desaparecer. Bip! O anfitrião consumiu a impressão da linhagem do Alabaster Devilsnack, iniciando a conexão com o Dranscape.
A habilidade inata do Alabaster Devilsnack era a capacidade de viajar para Drenscape. Leyline Self adquiriu essa habilidade através da impressão da linhagem. No entanto, em seu coração, ele tinha algumas dúvidas sobre isso. Afinal de contas, isso foi algo que ele ganhou da Mulher dos Mil Olhos em sua aventura anterior na Sonhosa. Como resultado, quando Sotruyou se conectou ao mundo monstruoso e deslumbrante, Leyline não escolheu entrar imediatamente. Em vez disso, ele tentou atrair alguma força onírica. Asterisco SSSS asterisco o ar parecia brilhar e deformar como em um calor enevoado, e vestígios de Dreamforce vermelho escuro começaram a cair sem fim, afundando na terra do canteiro de flores. A semente verde da sabedoria parecia recebê-la e absorver a força onírica. Até brotou um pouco de broto verde e parecia estar cheio do sopro da vida. A força dos sonhos vermelho escuro era como um nevoeiro, e permaneceu ao redor do pequeno botão. Ele foi continuamente absorvido pelo broto e parecia ter se tornado uma fonte de nutrientes. Nesse momento, soou como se uma corda de arco tivesse se quebrado no vazio. Uma voz opressiva soou, e a força dos sonhos desapareceu rapidamente, desaparecendo em um flash. O que está acontecendo? Eu usei a marca da linhagem para puxar o Dreamforce, e é só isso. Não é igual aos tempos anteriores que eu usei. Não me diga. A expressão de Leyline imediatamente se tornou sombria. Bip! O Dreamforce diminuiu rapidamente, determinado a estar no nadir. Que má sorte! Pensar que também tinha essa característica incerta e enganosa, Leyline só podia rir amargamente. Embora a Dreamforce em sua fase de pico pudesse ser comparada ao poder das leis, estava cheia de incertezas. Agora ele havia declinado, caindo do zênite para o nadir. Atualmente, era talvez muito mais fraco que a força da linhagem. Eu posso sentir isso. Toda a Drenscape parece ter afundado na quietude, e toda a Dreamforce desapareceu. Leyline tinha uma expressão solene. Ele podia sentir um monte de coisas através do espírito e linhagem da besta Alabaster Devilsnack. Não só a Dreamforce havia caído em sua fase fraca, até mesmo a própria Drenscape havia se afundado no silêncio, o que significa que, se ele quisesse extrair a força dos sonhos, ele precisava desperdiçar ainda mais poder do que antes. E seus efeitos também seriam muito reduzidos. Como esperado, escolher não confiar na Dreamforce foi a decisão correta. Esse comportamento aleatório e incerto é basicamente usado para enganar as pessoas. Leyline balançou a cabeça e, ao mesmo tempo, de repente entendeu: o desempenho hoje foi tão ruim. Ela parecia igualada com o clone Trezou dividido de um rank 8, porque a Dreamforce havia caído em sua fase final e reduzido sua força. A fraqueza da Dreamforce foi uma bênção e uma maldição para Leyline. A melhor vantagem era que Snake Dovager claramente não podia usar a Dreamforce sem restrição, o que era o mesmo que cortar um braço. Se é assim, as vantagens da Drenscape entrar em sua fase silenciosa superam as desvantagens para mim. Leyline acariciou seu queixo. Além disso, tenho minhas reservas de poder do caos e de tantas impressões sanguíneas. Posso me dar ao luxo de usá-los um pouco, ainda posso completar o plano. Do ponto de vista de Leyline, se uma linhagem de sangue de antes pudesse atrair mais de 10 unidades de força onírica, então agora era suficiente apenas extrair mais de uma unidade. Para aqueles que usaram principalmente Dreamforce, esta redução aterrorizante foi um pesadelo completo. Uma vez que a força dos sonhos se enfraqueceu, talvez até as existências no nível do Deus do Mal só pudessem se retirar para a paisagem do sonho ou mesmo tomar a iniciativa de permanecer adormecido e reduzir seu consumo até que a força dos sonhos fosse restaurada. No entanto, Leyline apostou tudo em suas abundantes impressões sanguíneas. Mesmo se ele desperdiçasse algumas, não era como se ele não pudesse compensar isso. De qualquer forma, ele havia colhido muitas linhagens da família de Belinda e era o suficiente para sustentar seu consumo. E não era como se a linhagem Alabaster Devilsnack fosse limitada a essa família. Quando você pensar em problemas, o problema vai chegar. As sobrancelhas de Leyline pressionaram juntas, e ele suspirou impotente. Com um aceno de sua mão direita, um redemoinho de partículas de energia apareceu e varreu o jardim de flores. Embora ele já tivesse se preparado para isso, a aura energética de antes poderia vazar algumas coisas,
E naturalmente Leylin não deixaria um vazamento tão grande sem se importar. Depois de um momento, uma figura onírica saiu do luar. Mickey! Ela olhou para Leylin com uma expressão complicada no rosto. Ela tinha longos cabelos dourados que brilhavam com brilho vibrante sob o luar, olhos escarlates que eram tão bonitos quanto rubis. Ela parecia a personificação da beleza, mas ela tinha uma força estranha e atraente sobre ela. Você veio! Leylin cumprimentou-a sem sequer virar a cabeça. Já deixei uma mensagem para você antes, você sabe disso. Belinda foi diretamente para Leylin e olhou para ele com seus belos olhos que eram desprovidos de restrição. Eu sei que os forasteiros de antes poderiam ter lhe causado problemas, então eu vim secretamente, o outro não sabe. Thomas, aquele sujeito nojento, te pressionou? Tinha que ser dito que Belinda era uma garota muito inteligente, afinal, ela era uma sacrificadora sênior do olho da provação, que até impiedosamente exigia vingança de sua própria família. Como ela poderia não estar planejando? A transformação de Leylin era óbvia demais, qualquer um podia ver a diferença. Mesmo que ele o fizesse, e daí? Leylin estendeu as mãos impotente. Na cidade sagrada, temos alguma outra escolha? Eu vou matá-lo. Belinda soltou uma aura assassina e não foi falsificada. E depois disso? Depois de se tornar um criminoso procurado da Cidade Santa, e realmente fugir para o outro lado do mundo? Que infantil! Leylin refutou-a friamente. E daí? Belinda mordeu o lábio e seus olhos pareciam brilhar um pouco. Mesmo que eu não o mate, podemos simplesmente sair e nos tornar mercenários e fazer missões, ainda poderemos morar na Cidade Santa.